Bom dia, queridos irmãos, que alegria estarmos mais uma vez reunidos para adorarmos a Deus, para louvarmos a Deus. Se você está chegando no nosso culto, aproveite, compartilhe o link. Você já se inscreveu no nosso canal? É importante que você se inscreva, porque nós, em algum momento, poderemos ter a necessidade de transmitir através do celular. E para isso nós precisamos ter mais de 1.000 inscritos em nosso canal. Então, se você ainda não conseguiu se inscrever, peça ajuda de alguém. Eu não sei como fazer. Peça ajuda de alguém, até aí no chat. Olha, alguém pode me ajudar? Alguém vai responder a você e no privado, lá no WhatsApp ou por uma ligação, vai te ajudar a fazer a inscrição no nosso canal. Peça para sua família fazer também e assim nós poderemos, quando necessário, usar o YouTube para transmitir através do celular. Nós já fazemos isso, ou nós já faremos isso através do computador. É uma questão mais técnica, mas só para você entender e para eu não dizer algo que não é exatamente a verdade. Nós nos alegramos mais uma vez nesta manhã, chegamos ao final de agosto, na semana que vem começamos então o mês de setembro com alguns desafios. Queremos fazer alguns testes, algumas avaliações, acompanhar o nível de transmissão da Covid em nossa cidade e assim talvez fazermos um teste com a igreja mais para o final de setembro. Se isso for acontecer de fato, você será informado. Nós precisamos avaliar isso com muita segurança. Mas eu dou as boas-vindas a você que está nos visitando também. Talvez você não seja da nossa igreja, mas nesse tempo tem assistido e participado dos cultos conosco. Você é muito bem-vindo e nós nos alegramos com você. Eu queria ler um versículo da palavra de Deus e lembrar a você desse versículo que está no Salmo 27:14. Ele diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. O texto diz isso, eu leio mais uma vez: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Tem sido um desafio para nós nesse tempo. Esperar no Senhor quando nossa saúde não está boa, esperar no Senhor quando nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias, quando o nosso emprego foi embora, esperar no Senhor quando a nossa situação em casa e o nosso coração está angustiado, os relacionamentos estão complicados, esperar no Senhor quando a gente ainda não tem o diagnóstico da nossa enfermidade ou do problema pelo qual estamos passando, como é o caso de alguns irmãos. Nós queremos orar nessa hora. Se tem algum pedido para fazer, o nome de alguém que você queira compartilhar conosco, então coloque aí no nosso chat e nós estaremos orando por você. Estaremos intercedendo por sua vida, estaremos juntos depois compartilhando também nos nossos pedidos de oração. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, nós suplicamos a tua misericórdia, tem sido a nossa súplica, misericórdia. Eu sei que nós não merecemos nada de ti, Senhor, não merecemos a bênção, não merecemos o cuidado, não merecemos, Senhor, a cura, mas nós pedimos a tua misericórdia, a tua graça sobre nós, para trazer sobre nossa vida aquilo que não merecemos, mas que o Senhor se agrada em fazer. Nós pedimos a tua intervenção, Senhor, a tua mão de cura, de restauração sobre a vida de cada um, de cada nome que foi colocado no chat, mas de cada pessoa, cada irmão nosso, cada amigo nosso, Senhor, que tem sofrido. Tantos nomes, tantos irmãos, alguns em estado gravíssimo, Senhor, alguns que os médicos disseram que não há mais resposta, mas nós sabemos que a última palavra é tua, e se tu quiseres, tu podes restaurar, curar essas pessoas, ainda os mais idosos, como o irmão José Coelho, a irmã Eutenice, Senhor Deus. Nós sabemos que o Senhor pode restaurá-los, levantá-los desse leito, Senhor Deus, nós cremos no teu poder. O que nós não sabemos é o que o Senhor vai fazer, o que o Senhor deseja fazer, o que traz mais glória para o teu nome. E nós pedimos então que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor fortaleça o coração de cada familiar, Senhor, que está vivendo esta angústia, esta espera, Senhor. Nós pedimos que eles sejam fortes, que o Senhor possa fortalecê-los, que eles tenham coragem, que nós todos tenhamos coragem para crer, coragem para
acreditar que o Senhor de fato está com a vida desses queridos em tuas mãos. Tem compaixão daqueles que estão entristecidos, angustiados, desanimados, com medo, Senhor, que eles tenham sua fé fortalecida, sua esperança restaurada, Senhor Deus. Nós suplicamos, Senhor Deus, que o nosso coração seja acalmado, Senhor Deus, que seja pacificado e que nós possamos simplesmente esperar em Ti, Senhor. Fazer a nossa parte, fazer o melhor, continuar Te louvando, continuar, Senhor Deus, compartilhando a palavra, mas esperar as respostas que o Senhor tem para nós. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê a alegria, nos renove a alegria da salvação, para que nós possamos Te adorar no meio da dor. E nós queremos pedir que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração. O que nós queremos Te oferecer nesta manhã é do fundo do nosso coração, e se não é, se não tem sido, se não era a nossa intenção, muda o nosso coração nesta hora. Nós estamos juntos aqui reunidos e pedimos que o Teu Santo Espírito então nos conduza, nos inspire, para que nós possamos render, Senhor, toda a adoração que o Senhor merece. Nós não merecemos nada, mas o Senhor merece todo louvor, toda honra e toda glória. Tu és digno, Senhor, de receber nossas vidas em Teu altar, digno de atos de bondade e de obediência da nossa parte, digno de palavras de adoração. Nós queremos expressá-las nesta manhã. Nós Te amamos, ajude-nos a Te amar melhor. Nós Te adoramos, ajude-nos a Te adorar melhor. Assim, Senhor, nós suplicamos nesta manhã. Nós queremos Te agradar. Receba, Senhor Deus, o nosso culto e a nossa adoração. Suplicamos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Vamos estar adorando ao Senhor essa manhã, agradecendo a Ele pela sua imensa bondade. A palavra dele nos diz que logo pela manhã nós vamos entrar na presença do Senhor e vamos levar a Ele a nossa oração e a nossa súplica, esperando, com esperança, aguardando a resposta do Senhor. E é muito maravilhoso a gente saber que a gente pertence a um Deus que, assim que a gente acorda, a gente já sabe que a misericórdia dele se renovou sobre a nossa vida. A gente sabe que ele já está operando em nosso favor. E esse Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, um Deus zeloso que cuida de cada um de nós, como a palavra disse, já está atento ao nosso clamor. Eu te convido a gente adorar a esse Deus tão maravilhoso, se unir aos céus e dizer: Senhor, Tu és santo, seja adorado. Que nessa manhã o Senhor seja o meu primeiro pensamento e eu possa entoar a Ti toda a minha gratidão e adoração, porque Tu és fiel. Vamos adorar. Como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Diga mais uma vez: sua face é como um leão, sua face é como um leão. Seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Adoremos a Ele. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado o teu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Seja
chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no teu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Louvado o nome do Senhor. Tão maravilhoso estar na presença do Senhor. E nós vamos continuar adorando esse Deus santo, digno de toda a honra e toda a glória, com uma música que nos faz pensar sobre o amor dele por nós. E eu fico pensando que provavelmente você não está aonde você gostaria de estar. Talvez você quisesse estar junto com a sua família, talvez você quisesse estar revendo alguém que você está com muita saudade, ou até mesmo estar no culto, juntos. Enfim, esse é um momento tão diferente e novo para todos nós, mas a palavra de Deus nos diz que mais vale um dia com Ele, na presença dEle, na casa dEle, do que 1000 dias em outros lugares. Então, eu quero que a gente aproveite esse momento desse louvor e a gente mergulhe na presença do Senhor. E desfrute do que a palavra dEle diz. Por que é melhor estar um dia na presença dEle do que tantos dias em outros lugares? Porque a presença dEle é única, maravilhosa. E é impossível a gente estar em contato com a presença do Senhor e a gente sair igual. Então, que você possa permitir que a presença dEle, o amor dEle, a misericórdia dEle, encha a sua casa, encha a sua mente, o seu coração. Que você tenha um momento com Deus tão maravilhoso, tão único, que você vai sentir que você está onde você precisava estar, desfrutando do que você precisava estar desfrutando, de um encontro com Deus. E que esse amor transforme a sua vida, porque quando o Senhor toca nosso coração, quando o amor dEle nos preenche, não há mais tempo para nada, porque o amor dEle nos basta, a graça dEle nos basta. E toda dor, toda saudade, tudo que é tão legítimo nesse momento, não tem importância quando a gente está pensando nele, a gente está desfrutando dele. Então a gente vai adorar o Senhor juntos, falando desse amor que é tão maravilhoso, tão grande, tão inexplicável, e Ele dedica todo esse amor a nós. Ele me ama, Ele te ama, Ele ama cada um de nós aqui. Que Deus abençoe a sua vida e você desfrute desse amor essa manhã. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Pense nisso. Oh,
amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Aleluia. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia. Aleluia. É tão bom saber que o Senhor nos ama. E a palavra do Senhor nos diz que de conhecer o amor dele, desfrutar do amor dele é tão maravilhoso, porém, mesmo assim, além de tudo isso, o Senhor resolve nos abençoar, porque ele é um Deus misericordioso e bondoso. A palavra diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E em Êxodo, quando fala sobre a saída do povo do Egito, tem uma passagem muito linda que fala sobre Miriam celebrando, comemorando, porque todos os carros de Faraó, todos os egípcios entraram no mar e o mar se fechou em cima dele. Mas o povo de Deus passou com os pés enxuto, seco. E eu tenho certeza que apesar de toda a dificuldade, assim como Miriam, a gente tem muito a se alegrar, muito a agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é poderosa e dura para todos sempre. E hoje a gente vai celebrar esse fruto
que hoje a gente tem nas mãos, há um tempo pode ser aquilo que nos fez sonhar, pode ser alguma coisa que a gente já pedia, já orou, e hoje a gente está aqui, às vezes até sem saber como lidar, mas muitas vezes é uma bênção que o Senhor já nos concedeu. E se você ainda não está com a sua bênção aí, desfrutando, lembre do versículo que a gente disse, aguardar com esperança, porque o Senhor está ouvindo e Ele fará o melhor para nós. Vamos celebrar essa colheita e se alegrar no Senhor. Amém. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé, valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. Nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Celebre conosco. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Aleluia! Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Amados, graças a Deus, Deus tem nos dado uma colheita abundante. Eu sei que talvez não esteja sobrando tanto, mas olhe para a sua despensa, olhe para os seus recursos, olhe para quando lhe faltou, se Deus não trouxe aquilo que você precisava. Deus tem suprido o nosso lar, a nossa casa, tem trazido provisão para nós. E nós agradecemos ao Senhor por isso. Mas nós também precisamos entender que é através de nós que Deus vai suprir a carência do outro. E eu quero convidar você, convocar você a renovar as suas ofertas, a ser fiel no seu dízimo, para que haja mantimento na casa do Senhor e para que aqui onde nós estamos como igreja, nós tenhamos condição de ter um celeiro cheio para ajudar aqueles que não têm, que estão sofrendo a carência nesse momento. Então continue contribuindo com o celeiro do amor, continue contribuindo através do seu dízimo. Logo, logo, daqui a 2 ou 3 semanas, estaremos com um alvo de missões nacionais. Prepare-se para isso, comece a orar por isso, para que Deus nos abençoe,
tem sido então a nossa súplica. Queridos, nós estamos falando nesses dias, nesse último mês, a respeito da história da salvação. Nós começamos na criação, e o que nós já vimos até agora? Vimos que o homem foi criado à imagem de Deus, para viver um relacionamento de amor com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com os seres criados, com a natureza. Vimos que o homem foi criado e em seu estado original ele estava em equilíbrio com a criação, estava em equilíbrio com os seres criados, com tudo que Deus fez. Ele tinha um trabalho de cuidar, de cultivar do jardim, e esse trabalho era seu dever e era uma bênção para ele. Ele tinha um trabalho que deveria ser sustentável, mantendo a natureza de Deus saudável, tendo um relacionamento com os seres criados de forma sustentável. E nós vimos que Deus criou um jardim onde o homem e a mulher estavam vivendo, num ambiente agradável, num ambiente prazeroso, no paraíso de Deus. Era um lugar sustentável e era um lugar também saudável. A palavra diz então que Deus colocou no meio do jardim duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está em Gênesis 2:9. Diz assim: então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A narrativa desse capítulo e desses versículos nos faz entender que Deus de alguma forma atribuiu a essas duas árvores o poder de conceder atributos que o homem não tinha de forma independente, autônoma. O homem, então, as árvores são da vida e do conhecimento do bem e do mal. São dois atributos que o homem estava completamente dependente de Deus. Ele precisava de Deus para instruí-lo, para ajudá-lo a compreender o que era certo e errado. Ele precisava de um relacionamento de amor com Deus para ficar vivo, para ter vida e para ter talvez uma vida com Deus por toda a eternidade. O homem, então, em seu estado original, na criação, ele tinha sua mente, os seus afetos e as suas vontades inclinadas para o bem, inclinadas para Deus, para a vontade de Deus, para o propósito que Deus tinha no início da criação para a vida do homem. O homem, no jardim e na criação, foi colocado de forma livre. Ele podia então se alimentar. A relação do homem com a natureza tem a ver com cuidado e com sustento para o seu corpo e para a sua vida. E ele poderia se alimentar de quase todas as árvores, de 99,9%, se a gente poderia colocar dessa maneira. Ele só tinha uma restrição, que em Gênesis 1, 29 e 30, ainda não está a restrição, mas está o texto que informa dessa liberdade do homem. Eu quero ler. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então, em Gênesis 2, 16 e 17, Deus cria uma restrição. Deus determina que o homem estava proibido de comer de uma árvore. E era justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 16 e 17 diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Queridos, o que representa então a árvore do conhecimento do bem e do mal? O que ela representava? Primeira coisa que eu queria fazer você entender ou se lembrar é que a árvore do conhecimento do bem e do mal, e esta restrição em comê-la,
em obter o conhecimento do certo e do errado, independente de Deus, simbolizava e representava a sabedoria de Deus. E o direito de Deus determinar para a sua criatura, para o homem, para o ser humano, o que era bom e o que era mal. Deus tinha todo o conhecimento necessário para orientar o homem. E o homem precisava então depender de Deus, da sabedoria de Deus e do seu direito como Criador, como Todo-Poderoso, de determinar isto para ele. Também representava a dependência do ser humano diante de Deus, diante do seu Criador, a dependência da palavra de Deus, da instrução de Deus, do que Deus falava para ele, do que Deus tinha colocado também em seu coração, da inclinação que ele tinha, como falamos, para fazer a vontade de Deus. Também representava o direito do Criador de exigir que o homem cumprisse aquilo que ele determinou, aquilo que Deus falou que era bom. Veja, o homem então deveria ouvir de Deus, isto é bom, e o homem deveria praticar isto, fazer o que é bom. E por outro lado, ele deveria ouvir de Deus, isto é mal, isto é ruim, não faça isso. E o homem deveria então se abster de fazer aquilo que Deus disse para ele não fazer. Esta realidade também de que o ser humano dependia desta obediência para continuar num relacionamento com Deus, para viver esse relacionamento de amor, para estar em paz e harmonia com Deus, com os seres criados, com o próximo. Para isso, o homem precisava continuar obedecendo. Então, a restrição de comer da árvore e do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal tinha essa importância. A sabedoria de Deus, o direito de Deus determinar o certo e o errado, a dependência que o homem tinha da instrução e da palavra de Deus, o direito de Deus dizer o que o homem deveria ou não fazer, e o homem deveria obedecer a isso, para que ele pudesse continuar numa relação de amor e de comunhão com Deus. Deus criou então, na verdade, uma restrição alimentar. Se o homem dependia para sobreviver de comer dos frutos, das folhas, dos vegetais, das verduras que a terra produzia, Deus vai justamente na área de sobrevivência do homem e cria uma restrição. Você não vai comer daquele fruto, desta árvore específica. O homem continuaria tendo vida se obedecesse a Deus, comendo e sobrevivendo de todas as outras árvores e de todos os outros frutos do jardim. Mas o homem enfrentaria a morte se ele desobedecesse a Deus e ele comesse apenas de uma árvore, apenas de um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Queridos, não havia segredo. Tudo estava claro, bem explicado, bem determinado por Deus. As regras foram comunicadas. Deus mostrou qual era a árvore. Não havia dúvida em saber, mas onde é? E se a gente comer? Não, não. Deus mostrou a árvore, disse onde ela estava localizada. Deus explicou qual era a proibição e Deus explicou qual era a punição caso houvesse desobediência. Caso o homem não acatasse a vontade de Deus, comendo daquela árvore, ele iria morrer. Foi a palavra que Deus deu para ele. O homem tinha clareza quanto às consequências da sua escolha e dos seus atos. É interessante perceber, então, que a existência de uma proibição revela que o homem tinha uma responsabilidade. Revela que o homem, na sua moralidade, ele tinha condições, então, de dizer sim ou não para essa proibição. O homem era responsável por sua própria liberdade. Deus não ia ficar regulando o homem. Deus deu a informação necessária e o homem deveria usar essa informação para cuidar da sua própria liberdade e do seu próprio relacionamento de paz com Deus. Isto revela que o ser humano, no seu estado original, era capaz de passar por testes, era capaz de enfrentar provações, mas ele tinha toda a condição de vencer a provação, de vencer a tentação. A condição, então, moral do homem original, de Adão e de Eva,
não era infalível. Eles não estavam impedidos completamente de escolher a coisa errada, mas eles tinham toda a capacidade, através de um relacionamento de amor com o Pai, com Deus, vivendo em comunhão com Ele, de escolher sempre fazer o bem. Ele já conhecia Deus. Deus era o seu Criador. Ele já conhecia a vontade de Deus. Ele sabia das consequências que o encontrariam caso ele fizesse a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Deus então deu essa liberdade para o homem. Deus deu essa responsabilidade para ele. E o homem deveria viver em amor e em comunhão com Deus, apenas obedecendo a Deus, apenas desfrutando do amor de Deus. Eu queria convidar você agora a visitar aquela cena no jardim. Aquela cena que nós chamamos da tentação do homem, da queda do homem. E eu queria conversar por alguns encontros, porque nós temos muito que aprender a respeito da história da humanidade, a respeito de nós mesmos, da mesma história que se repete com cada um de nós. O texto está em Gênesis 3, 1 a 6. Como eu tenho feito, peço para você abrir sua Bíblia, acompanhar a leitura. Nós vamos voltar a esse texto alguns momentos. O texto diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Que Deus abençoe a sua palavra e que Deus nos ensine, que Deus nos mostre a verdade que nós precisamos aprender e transforme o nosso coração onde ele precisa ser transformado. E primeiro eu quero com você observar o processo da influência de Satanás na tentação do homem. Nós vimos no texto que Satanás foi o agente da tentação. Aí você está falando, vimos como? Não há o nome Satanás nem diabo. Está falando da serpente. Através da leitura bíblica e da interpretação e do aprendizado, onde a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nós vemos que aqui está a voz de Satanás. Aqui, por trás da serpente, está o nosso inimigo, o diabo. Ele está usando um dos animais criados por Deus, chamado de cobra ou de serpente. Eu sei que há diferenças na biologia, mas nós entendemos aqui que aquele termo usado poderia ser usado tanto para cobra ou para serpente, ou ainda para um outro animal. Como isso aconteceu? Será que Satanás possuiu a cobra? Ele incorporou na cobra e falou através dela? A cobra foi um instrumento inocente? Ou será que a serpente, como animal, se rebelou contra Deus? Ou talvez ela tenha se rebelado contra o seu dominador, o homem, que foi colocado por Deus como seu dominador? Será que ela então não foi possuída, mas agiu sob a influência de Satanás? Perguntas que nós carregamos e que a gente insiste em fazer. A serpente então falava. Parece que Eva não se assustou em ouvir a serpente falando.
Será que a serpente então tinha pernas, já que depois ela é punida e condenada a rastejar sobre o seu ventre? Será que os animais falavam? São perguntas que vêm à nossa mente, mas bendito, nós não sabemos dessas coisas e honestamente elas não vão nos ajudar, elas não são essenciais para a gente entender o que o texto pode nos ensinar e como ele pode nos abençoar. O que é interessante entender é que o homem não sabia nada sobre Satanás. É que o homem desconhecia o diabo. O homem desconhecia as verdadeiras intenções por trás das palavras da serpente, do inimigo. Para o homem, ele estava diante de um animal astuto, de um animal conhecido, de um animal que inclusive estava sob seu domínio e que vivia em harmonia com ele. Isso me chama a atenção e gostaria de chamar a sua atenção para isso, querido. Assim como o homem não sabia quem era Satanás naquele momento e desconhecia suas verdadeiras intenções, grande parte da humanidade caída, após a queda em pecado, não tem consciência de que tem um inimigo e de quem é esse inimigo da sua alma. Grande parte da humanidade não conhece ou não reconhece a existência de Satanás e muitos não reconhecem a existência de Deus. Tem muita gente que fala que acredita que Deus existe, mas esse Deus que eles dizem que existe é uma imagem distorcida de Deus. Eles não reconhecem a existência do Deus como ele se revela, de Deus como ele é e como ele se apresenta para nós através da sua palavra. Grande parte da humanidade, então, desconhece o poder do pecado, desconhece as suas próprias fraquezas e limitações. Ele não entende que a sua inclinação é para fazer e para viver a sua própria vontade e desprezar a vontade de Deus. E muitas vezes, bendito, até mesmo os salvos, até mesmo nós, não temos discernimento espiritual de que estamos enfrentando eventualmente uma luta espiritual. Não reconhecemos que estamos diante de uma tentação. Estamos no ambiente, estamos numa conversa, estamos numa situação e não reconhecemos que ali está algo para nos destruir, nos derrubar. Há uma seta do inimigo, há uma tentativa, há uma fraqueza talvez em nós, da nossa carne que está nos levando ao pecado. Por isso a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção e que você deveria estar atento. Nós devemos estar alertas, nós devemos estar atentos ao que está acontecendo em nossa volta, nós devemos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus, à voz de Deus no nosso coração, nós devemos estar atentos ao que a palavra nos ensina e a palavra nos alerta a respeito das ciladas do inimigo contra nós. Nós precisamos, como a palavra diz, nos submeter a Deus, para que então estejamos mais ligados àquilo que o inimigo está tentando fazer contra nós. Em Tiago 4, 7 a 8, ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu e você precisamos buscar na palavra, nós precisamos nos aproximar de Deus em oração, através da devoção. Nós precisamos amar mais a Deus, estar mais sensíveis à voz do Espírito, para que a gente esteja alerta e não se deixe enganar, para que a gente não perceba que está falando, que está conversando, que está dando atenção justamente à voz do inimigo. E muitas vezes a voz do inimigo está na influência de uma outra pessoa, na influência de uma canção, de um livro, de um seriado, de alguma coisa que está trazendo um valor distorcido para mim. Nós devemos estar atentos. Eu queria que você entendesse, que tomasse nota disso. Mas se por um lado o homem não sabia quem era Satanás, Satanás sabia quem era o homem. Satanás sabia que o homem era a coroa da criação.
Satanás sabia que Deus criou o ser humano para se relacionar com ele em amor e para viver com ele na eternidade. Satanás sabia, sim, que o homem era a excelência do que Deus fez. Por isso, a abordagem da serpente para com o homem, ela tenta atrair o homem, a atenção do ser humano, para começar um diálogo com ele, para começar a trazer para o homem uma palavra de influência. O diabo atrai o ser humano com uma mentira. A palavra diz que o diabo é o pai da mentira, em João 8,44. Então ele faz uma pergunta através de uma afirmação. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Como lemos em Gênesis 3:1, a segunda parte. O que a serpente está fazendo é tentando provocar o homem, é tentando afirmar algo que ela sabe que o homem entende ser uma inverdade. Ela sabia que o homem conhecia a palavra que Deus deu. Então ela lança uma mentira, porque quase ninguém resiste quando alguém lhe fala uma mentira e você sabe a verdade. É impressionante o poder da contradição, da provocação. Talvez você seja como eu. Quando a gente ouve uma mentira, uma fake news, uma mensagem que não é verdade, uma mensagem que tem cara de algo falso, algo manipulador, a gente vai atrás, a gente pesquisa e a gente vai verificar se aquilo é verdade. E a gente percebe que foi até fácil demais encontrar um esclarecimento dizendo que aquilo era mentira. E o que a gente quer fazer? A gente quer desmentir. Às vezes a gente é muito apressado em transmitir uma palavra sem avaliar se aquilo é verdade. E a gente acaba fazendo parte da mentira dos outros. A gente acaba sendo um instrumento para propagar aquilo que não é verdade. E se você é como eu quero incentivar você, nos grupos que você está, a ser alguém que luta pela verdade e que desmente com carinho, não com arrogância, que vai lá e fala, olha, isso está errado, isso está equivocado. Eu lembro que recentemente, então já faz um tempinho, em um grupo, não são os grupos da nossa igreja, alguém colocou uma informação errada, era mentira. E aí eu só vi isso talvez 1 ou 2 dias depois, e quando eu li aquela informação eu achei estranho, eu procurei saber, vi que era mentira e fui lá e coloquei uma resposta afirmando, olha, eu verifiquei, pesquisei e verifiquei com todo cuidado com as palavras. E a resposta da pessoa que tinha postado foi uma resposta, botou uma imagem do Rubinho Barrichello, falando assim, olha o coronavírus aí. A ideia dele era dizer assim, você está muito atrasado, e ele colocou assim, já ouvi isso 3 vezes. Ele então deu uma palavra, foi sarcástico, tentou falar assim, você está devagar demais, eu já vi isso daí, não é problema. Só que eu fui olhar para cima, querido, a pessoa não pediu desculpa por ter colocado aquilo que estava errado. A maioria das pessoas que postam algo errado, mesmo que alguém corrija, elas não pedem desculpa. Não é com elas, não é responsabilidade delas. Elas não compreendem a importância da verdade. Se você tem dificuldade em falar a verdade ou em pesquisar a verdade, você não está trilhando o caminho da verdade que o Pai quer que trilhemos. O nosso Pai é o Pai da verdade. O pai da mentira é o diabo. Então a gente deve sempre preferir a verdade do nosso Pai e não a mentira do nosso inimigo. O inimigo, então, lá no Éden, despertou a atenção e atraiu o ser humano para um diálogo, para uma conversa, para a sua área de influência. E muitas vezes também nós precisamos entender que é uma péssima ideia dar ouvidos a gente que é muito astuta, porque é isso que a serpente era para o homem, um animal astuto. E muitas vezes a gente dá muita atenção a amigos, a gente que se acha muito esperta, gente que parece que sabe tudo, gente que
conta uma mentira, conta uma história inacreditável e conta como se fosse a mais pura verdade. Ainda há algum tempo eu vi alguém falando, olha, a pessoa estava falando uma mentira, não era verdade, mas ela falava e parecia que eu ouvia alguém que acreditava no que falava. Parecem os políticos assim. Eles repetem tanto uma mentira que acaba virando uma verdade para eles. Mas dar ouvidos a algumas propostas de pessoas que dão muita vantagem para a gente, que dizem que a gente vai ganhar muito sem gastar quase nada, que a gente vai ter muito lucro sem nenhum esforço. Muita gente anda contando muita vantagem para nós e é importante a gente entender que todo astuto encontra alguém mais astuto que ele. Eu lembro uma história que eu já contei para você quando eu tinha uns 10 anos. Não era um hábito, mas eventualmente eu cometi o grande pecado de tirar uma nota quando eu via, e muito raramente, eu queria fazer alguma coisa, não podia, ninguém me dava o dinheiro, e eu via a carteira do meu pai com muitas notas iguais, pequenas, e eu lembro que uma vez eu peguei então 10 reais lá do meu pai, eu acho que era isso, 10 reais não, deviam ser uns 10 cruzeiros, vocês mais novos não sabem o que é, vão pesquisar, era a nossa moeda, e aí eu tinha uns 10 anos, e aí veio uma família de amigos nossos nos visitar, morava em Araruama, e passar alguns dias de férias, e a gente foi para a praia, e eu peguei aqueles 10 reais, eu tinha que dar um jeito de gastar, de aproveitar na praia, e aí então eu tinha 10 anos, talvez esse amigo, filho desse casal que estava lá, não sei, era um adolescente, devia ter entre 15 e 17 anos, por aí. E aí, o que eu pensei? Bem, quando a gente parar lá, assim que a gente descer, eu vou sair primeiro, eu vou jogar o dinheiro no chão, e aí, olha o astuto, olha o malandro, olha o esperto, e aí eu vou pegar aquele dinheiro, vou lá, achei, e aí eu vou poder passar um dia na praia, aí vai ser uma beleza, eu vou comprar picolé, eu vou comprar pipa, eu vou comprar o que tiver vendendo, eu vou esbanjar. E foi isso que eu fiz. O carro abriu, querido, eu fui primeiro a sair, eu estava na ponta, então a pessoa levantou, eu passei, ninguém estava perto de mim, eu fui para frente do carro, joguei o dinheiro e aí fiz a cena. Gente, achei aqui 10 reais aqui no chão. Quando eu falei achei 10 reais aqui no chão, quase que imediatamente junto, a pessoa muito rápida, o filho daquele casal falou, opa, é meu, o dinheiro caiu. Estava aqui, ele estava com a camisa, eu lembro até hoje, olha a imagem, vem à mente. Uma camisa aberta assim, estava para a praia, camisa aberta, a camisa tinha um bolso. E ele falou, abaixei aqui, eu fui rapidinho e abaixei aqui e aí caiu. E eu peguei o dinheiro, caiu? É seu? Eu falei, é meu. E já pegou o dinheiro aqui e eu fiquei, porque eu não era tão astuto quanto ele para dar uma outra resposta, por ele ter falado, é impossível que seja esse, você perdeu em outro lugar, porque você não veio aqui, eu sou o primeiro a vir aqui, ninguém passou por... Não. E aí eu passei o dia todo na praia, com raiva, sentado, vendo ele chupar picolé, comprar pipa, se divertir e vir até me oferecer com uma raiva, porque eu encontrei alguém mais astuto que eu. Tem gente que é muito malandra, tem gente que oferece muito ganho, tem gente que oferece muita vantagem, tem gente que é muito astuta, está nos levando a fazer algo que não é bom, que não é honesto. Eu me arrependo muito de ter tido aquele comportamento e me arrependi também em outros momentos, porque fui disciplinado, não por causa daquela situação, mas em outras eu aprendi que mesmo pegar o dinheiro da carteira do seu pai, da sua mãe, isso é roubo, isso é errado. E espero que aquele meu amigo também tenha aprendido, e certamente aprendeu. Alguns dizem que tem gente que mente que nem sente, que está muito à vontade com isso. Fica a dica para você, porque no Salmo 1:1 diz,
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pare de ouvir o conselho dos ímpios. Pare de ficar tempo demais sentado junto com aqueles que escarnecem, que zombam e principalmente que zombam da cruz, que zombam do evangelho. Pare de imitar a conduta dos pecadores e tentar ser parecido com eles. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Precisamos ouvir a palavra de Deus, estar nas conversas que nos edificam. Que Deus possa te fortalecer nisso, que você possa reconhecer onde estão essas vozes e onde estão essas conversas. Bem, a cena continua. A mulher não percebeu então que estava sendo manipulada, induzida naquela conversa. Talvez a mulher tenha pensado assim: coitada da cobra, coitada da serpente. Talvez um passarinho tenha falado para ela que Deus falou isso. Contaram uma fofoca, uma calúnia a respeito de Deus, uma mentira. Já que você não sabe, serpente, eu vou dizer qual é a verdade. E o texto diz que a mulher respondeu: não, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. É interessante perceber que a mulher desmente a serpente com a verdade, mas logo em seguida ela acrescenta um exagero na restrição que Deus tinha dado. Nem toquem nele. O que Deus tinha falado é: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora a mulher está falando que mais que não comer, eles não poderiam nem tocar no fruto. Será que a mulher então rebateu uma mentira de Satanás com outra mentira? Será que Deus havia falado esse detalhe, mas o autor não escreveu antes, mas agora a mulher está revelando isso? Talvez seja improvável. Nós temos o que a palavra diz. Isto é muito importante? Talvez não, mas talvez o homem e a mulher tenham combinado o seguinte: já que nós não podemos comer do fruto dessa árvore, é melhor nem chegar perto dele, é melhor nem tocar nele, é melhor a gente se proteger para que a gente então não se sinta tentado a desobedecer a Deus, para que a gente não se sinta tentado diante desse fruto. A história continua. A serpente então já havia atraído a atenção do ser humano. E ela faz uma afirmação. Ela diz que a palavra de Deus era falsa, que o que Deus tinha falado não era verdade. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O que a serpente está dizendo é que a palavra de Deus não era verdadeira. Ela afirma que não haveria nenhuma consequência ruim para o homem. Não havia nenhuma consequência ruim diante da desobediência do homem. Não haveria morte, não haveria danos, só haveria, na verdade, benefícios. O homem teria poder, controle, independência, o homem teria glória se ele comesse desse fruto. O diabo nega que haverá juízo, nega que haverá consequências ruins. Vocês não morrerão. Para alguns comentaristas, a ideia é: não, vocês são imortais, vocês não podem morrer. A palavra do diabo, então, sempre nega ou distorce a palavra de Deus. Se você está ouvindo alguma voz que nega aquilo que a palavra de Deus diz, se você está ouvindo alguma voz que distorce aquilo que a palavra de Deus afirmou, você está diante de um dos argumentos mais poderosos que o inimigo tem usado contra o ser humano. Até hoje, o inimigo continua dizendo isso.
Ele diz: faça a sua vontade, faça aquilo que te dá prazer, experimente de tudo, aproveite tudo o que te dá prazer. Enquanto você estiver vivo, desfrute de tudo que a vida pode te proporcionar. O inimigo constantemente repete: seja quem você quiser, não há regras. Ame quem você quer amar. Não existem restrições. O limite é o seu prazer. Use a droga, porque ela não vai fazer mal. Sim, fume esse cigarro, ele não vai te viciar. Faça isso escondido, ninguém vai descobrir. Bendito. Tem horas que os nossos amigos vão falar: não, vamos fazer, não tem problema não, não pega nada, não passa nada, entendeu? Não tem problema, não vai ter consequência. Mas o inimigo diz para você que Deus não pode ver porque Deus nem existe. O inimigo tenta convencer que se Deus existe, ele também não se importa com o que você faz. O importante é ser feliz. O importante é ter prazer. O importante é buscar alegria e satisfação em tudo que você puder. O importante é conquistar o poder, é ter dinheiro, é ter sucesso, é ter aquilo que você tanto sonha, custe o que custar. O que o inimigo diz? Não haverá consequências, não tem juízo, não vai dar errado, você não vai morrer. Não existe, como diz uma música do poeta, pecado do lado de baixo do Equador. Você é livre, você pode, você consegue fazer aquilo que você propõe no seu coração, vai em frente, vai dar tudo certo, não vai dar nada errado, passa por cima dos outros, que o importante é você alcançar e ter êxito, alcançar o objetivo, o seu alvo. Será que você está dando ouvidos a esse tipo de voz? Será que tem gente falando isso para você na mídia, nos vídeos que você ouve? Será que tem gente que está dizendo para você que tem um caminho mais fácil, que tem um caminho mais curto, que tem um caminho que talvez não seja tão certo, mas ele vai te ajudar muito mais? Será que você está acreditando nas mentiras do inimigo? Será que você está seduzido pela velha ilusão de Satanás? A mesma história. Ele está dizendo: você não vai morrer, pode comer do fruto. Você vai ter benefício, você vai se dar bem. Então Satanás continuou o engano. Não só vocês não morrerão, mas vocês serão livres. Vocês não vão mais depender de Deus. Satanás diz: porque quando vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O que Satanás estava dizendo era que Deus não queria que o homem fosse livre, que Deus não estava interessado no bem do homem. Mas o que Satanás estava dizendo é: mas se você comer do fruto, você vai ter liberdade, você não vai depender de Deus, você vai ser livre. A intenção da serpente, então, era conduzir o ser humano pelo mesmo caminho que ele trilhou há um tempo atrás, quando Satanás quis ser como Deus, colocar seu trono mais alto. Ele se rebelou contra Deus e ele quis, então, tomar o lugar de Deus, e por isso ele foi expulso do céu. Satanás quer conduzir o homem pelo mesmo caminho de rebeldia, para que o homem, a grande criação de Deus, para que o homem, aquele que estava dominando sobre toda a criação e sobre os animais, tivesse a mesma condenação de Satanás. A condenação da morte, para que ele sofresse a mesma consequência. Satanás, então, está dando a entender para o homem que Deus não era bom, que Deus queria o poder só para ele, que Deus queria manter o homem como o seu escravo, que Deus não queria que o homem tivesse o poder de conhecer a verdade, de discernir as coisas. O inimigo está criando uma dúvida na cabeça do ser humano a respeito do amor de Deus, a respeito da bondade de Deus,
a respeito da autoridade de Deus, do poder de Deus, da justiça de Deus e da sua santidade. Satanás está levando o homem a sentir que talvez o amor de Deus por ele não fosse tão real como se apresentava e como Deus falava para ele. O diabo colocou dúvidas a respeito da palavra de Deus, do que Deus pronunciou. O diabo distorceu a verdade. O texto de 2 Coríntios 11:3 diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Porque foi isso que aconteceu. O ser humano tinha uma pura devoção a Deus, mas sua mente estava agora cheia de dúvidas, estava se corrompendo, porque Satanás astutamente estava colocando dúvidas, questões, desejos, pensamentos. Mas eu queria que você prestasse atenção, porque a partir desse momento a serpente sai de cena. A serpente para de falar. A serpente já fez o seu trabalho. Possivelmente o texto, então, vai falar de um outro momento, de uma outra hora, em um outro contexto. Satanás plantou a dúvida, a desconfiança, o engano, despertou o interesse do homem, mostrou novas possibilidades para o ser humano, criou uma ilusão de um benefício, de uma vantagem para o homem. A serpente apelou para o orgulho do homem, sem trazer qualquer coação, sem ameaçar o homem. Mas o que a serpente foi deixar na responsabilidade do homem a decisão. O ser humano agora estava diante de duas palavras. A tentação do homem se desenvolve em Gênesis 3:6. O texto diz: quando a mulher viu, agora sozinha, agora junto com Adão. Em nenhum momento desse processo a mulher esteve sozinha efetivamente, não cremos nisso, não creio nisso. Os comentaristas que nós consultamos também não creem nisso. Aliás, esses comentaristas estão na descrição do nosso vídeo, eu não os mencionei, mas estão ali. Esses comentaristas, e o texto não indica que a mulher está sozinha, mas que Adão está silencioso, acompanhando. Adão está ouvindo e está refletindo junto com ela. A serpente sai de cena, mas ela deixa para o homem a decisão. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Agora o ser humano tem a palavra de Deus e tem a palavra da serpente. Ele tem a verdade do seu Criador e ele tem um engano colocado em sua mente por uma criatura que estava sob seu domínio. O Criador lhe falou algo e lhe colocou o homem dominando sobre os animais. E um desses animais consegue plantar na mente do homem esta dúvida. Satanás levou o homem a pensar algumas coisas. Agora o homem está chegando a algumas conclusões, a alguns desejos, a alguns pensamentos. O homem agora está pensando: seria bom ter os olhos do discernimento abertos. Seria bom ter o conhecimento que Deus tem, porque nós sabemos que Ele sabe todas as coisas. Ele sempre nos disse que era bom e errado. Como seria bom saber o que Ele sabe? Seria bom não precisar de Deus. Seria bom não precisar depender de ficar ouvindo a palavra dele, sempre nos dizendo que é certo ou errado. Seria bom não precisar estar com ele todo esse tempo e a gente ter mais liberdade, a gente ter mais autoridade para decidir, a gente ter independência.
Seria bom ter grandeza e ter controle. Seria bom ser como Deus. O homem tem o seu coração cheio de inveja. O homem tem o seu coração cheio de ambição. Um desejo de ter poder. O poder que Deus tinha, o conhecimento que Deus tinha. Seria bom viver para a sua própria glória e não mais para a glória de Deus. Eu queria parar com você aqui nesta manhã. Nós vamos continuar entendendo esse processo da tentação do homem à noite. Mas eu queria terminar esta palavra perguntando a você: qual é a palavra que tem dirigido sua vida? O que você está ouvindo mais? Qual é a palavra que está enchendo a sua mente, o seu coração e os seus pensamentos? A palavra de Deus? Ou as palavras do mundo, do inimigo, das pessoas, de gente que não quer a verdade de Deus, mas que enche a sua mente com engano e com mentira? Quem tem conduzido você? A que voz você tem dado ouvido? Uma outra pergunta que eu quero que você reflita: você consegue discernir a diferença entre o engano do inimigo e a palavra de Deus? Tem gente que lê muito pouco a palavra e que muitas vezes ouve tantos vídeos nesse tempo, tantas mensagens, e ele começa a achar que a palavra de Deus é aquilo que ele está ouvindo. Ele não consegue identificar na Bíblia se aquilo é verdade. Alguns dias eu estava pesquisando sobre algumas questões mais técnicas para a igreja, essa questão da filmagem, do retorno, e eu encontrei então um pastor, e eu percebi que ele tem muitos seguidores e que ele fala sobre muitas coisas. E ele tinha escrito um texto sobre uma questão técnica, eu não vou nem mencionar porque eu não quero fazer você perder tempo pensando nisso. E eu fui dar uma olhada nos comentários, querido, haviam tantos e tantos comentários de tanta gente concordando com ele, discordando com ele. As que concordavam, então, contavam experiências sobrenaturais que Deus falou ao coração e que concordavam com aquela palavra. E eu vou falar para você, aquilo era uma tolice. Aquele pastor estava induzindo outros a ficarem pensando, se preocupando com coisas sem importância, sem significado, e por isso inventando significados na palavra, chegando a ser grosseiramente um tom racista naquilo que ele falava. Ele não estava defendendo uma boa palavra da verdade, mas muita gente seguiu os conselhos e ouviu a voz daquele pastor, que talvez tivesse a melhor das intenções, mas ele estava induzindo as pessoas ao erro, porque as pessoas não estavam lendo a palavra de forma apropriada. Você não lê a Bíblia todo dia? Você não estuda a palavra? Você não frequenta a escola bíblica dominical? Porque é virtual? Você ia quando era presencial? Você não tem interesse em ouvir a palavra de Deus? Você não faz os estudos, as sugestões do culto doméstico? Você não busca conhecer a verdade, querido? Então, em algum momento, o inimigo vai conseguir enganar você e você não vai conseguir discernir qual é a verdade. Que tipo de engano tem alimentado o seu coração? Pense sobre as coisas que você faz que são erradas. Elas estão sendo construídas na sua vida a partir de enganos que você tem. Talvez você pense que aquilo, isso não é tão ruim. Você precisa da palavra para dizer que aquilo é pecado. Você precisa estudar mais e ouvir a voz de Deus. Será que você não está sensível à voz do Espírito? Então, você não está sendo convencido do pecado? Será que o Espírito Santo habita em você de verdade? Está convencendo você? Ou será que você não ouve a voz dele porque ele não está falando no seu coração porque ele não está aí? Em que tipo de mentira você tem acreditado? Eu e você precisamos, com muita humildade, pedir a Deus que nos ajude a termos uma mente cheia da palavra de Deus, a termos ânimo para estudar a palavra, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e não as outras vozes que querem nos afastar do jardim, do paraíso, da comunhão com Deus, da verdade que Ele tem nos ensinado. Que Deus fortaleça você, que Deus te abençoe e que a palavra esteja continuamente sob o seu olhar, que você estude a palavra e que você aprenda a ouvir a voz de Deus e a obedecer a Deus.
Vamos orar? Senhor, tem compaixão de nós e ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos mais a Tua palavra, a sermos dirigidos e a estarmos sensíveis pela Tua voz. Que Teu Espírito Santo nos conduza, nos oriente e que a cada dia a gente possa viver para a Tua glória e não para a nossa glória. Nós não queremos, Senhor, o poder, a gente não quer conhecer o bem e o mal, a gente quer conhecer a Tua voz. E a partir do que o Senhor nos diz, nós vamos fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer e a gente vai se afastar daquilo que o Senhor disse para a gente não fazer. Ajuda-nos, Senhor, porque nós somos fracos, porque não somos tão inteligentes e tão sábios. Dá-nos sabedoria. Abençoa a vida de cada irmão, cada irmã, cada família. Que cada um tenha um tempo de paz e comunhão com a sua família e que ainda hoje possam compartilhar a palavra e que a palavra esteja aberta e sendo lida e estudada na casa de cada um, Senhor. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, bom almoço, nos encontramos à noite às 19 horas.